Olá, boa noite. Com grande alegria que eu venho com mais uma live essa semana, com lives muito especiais. Graças a Deus, uma sequência de ontem para hoje. Ontem eu tive meu querido amigo poeta João Filho, um poeta baiano, que muito me é caro, né? Sua amizade também, todo o seu conhecimento, poder partilhar com vocês tudo aquilo que o João, né, partilhou conosco ontem foi maravilhoso. E hoje, não menos especial, eu trouxe um professor que eu tenho um carinho imenso, um carinho enorme. O acompanho já há um bom tempo, há alguns anos, e é aquele professor que a gente procura imitar, aquele professor que eu olho para ele e por medo de errar, a gente vai olhando para pessoas e imitando. E eu descobri de uns anos para cá que imitar não é uma coisa ruim. O próprio Aristóteles vai falar que imitar é próprio do humano. É importante que nós imitemos aqueles que já trilharam um bom caminho. E hoje eu vou pedir que ele partilhe conosco esse caminho, que é o professor Clístenes, do Instituto Hugo de São Vítor. Ele já está aqui conosco. Ele que para mim é uma referência muito importante, além de uma pessoa super generosa, que prontamente quis estar conosco para compartilhar da sua vida, da sua experiência intelectual e também como estudante, como, não só como professor, mas como, acima de tudo, como estudante que busca as virtudes, que é essa proposta dessa noite. Deixa eu já convidá-lo aqui. Olá, professor Clístenes. Muito bem, boa noite, Elton. Boa noite. Uma alegria, professor, tê-lo aqui. Para mim também, para mim também. Esperei esse ansioso por este momento. Deixa eu só. Tá me ouvindo bem? Ouvindo, travou um pouquinho. O professor. Acho que agora vai. Tá ótimo agora, professor. Tá, Estou ouvindo e ouvindo bem. maravilha. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado, pela generosidade de participar, de partilhar conosco um pouco da sua vasta experiência. Professor que começou cedo, eu o acompanho já há alguns anos, né, à distância. Eu falava ontem com o poeta João Filho, não sei se o professor o conhece, ele Claro, fez claro. uma live e eu falava da alegria que é assim, a possibilidade da internet nos colocar diante de pessoas que nós admiramos, diante de pessoas que nós temos um carinho, mesmo não conhecendo pessoalmente. Um dia terei a alegria de tomar um avião e ir aí fazer um curso presencialmente com o professor, se Deus quiser. Mas até lá nós vamos aproveitando a tecnologia e o professor generosamente quis estar conosco hoje para poder partilhar um pouco da sua experiência, não só como professor de artes liberais, como professor de música, professor de idiomas, à frente do Instituto de São Vítor, tão querido por todos nós, mas também como estudante. Nós que somos eternos aprendizes, né, professor? Então, eu já queria começar pedindo que o professor se apresentasse para nós, vai fazer isso bem melhor do que eu, e como que foi, deu início aquele despertar, professor? Eu tenho trabalhado com os meus alunos esse livrinho tão conhecido, né, que é A Vida Intelectual, do padre Sertinanges. Ele vai falar sobre essa vocação, esse chamado à vida de estudos. Como foi o chamado do professor? Aproveitando o mês de agosto, né, o mês das vocações, como se deu esse chamado, professor? Então, muito bem. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou Clístenes e já uma aula de grego, assim, de grego antigo, só pronunciar o meu nome, assim, e é isso aí, eu acho que determinou muito os meus caminhos também, já começa pelo nome, assim, né? Mas muito bem, eu sou aqui de Porto Alegre, onde eu vivo e trabalho no Instituto Hugo de São Vítor, que surgiu justamente de uma necessidade de se divulgar certas disciplinas, metodologias, perspectivas mesmo da educação,
que estavam um tanto quanto esquecidas, então nós tentamos viabilizar isso através do Instituto Hugo de São Vítor, né? Mas como eu cheguei a conhecer essas coisas, né, e começar a estudar essas coisas, foi na adolescência. Eu quis me dedicar à música, ali por volta dos 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, e de forma profissional, porque né, naquela época era assim, bom, o que fazer da vida? Bom, é a profissão, aqui nós escolhemos a profissão de acordo com aquilo que nós queremos fazer com a nossa vida, né? Depois eu fui ver que não era bem assim, que a profissão é uma coisa a mais que nós temos para fazer assim, mas não é tudo na vida. E a música entrou na minha vida mais ou menos nessa mesma época. Eu tinha bastante música em casa, assim, né? A minha mãe cantava para mim desde sempre, né, como as mães fazem, a quem eu agradeço muito. Meu pai tocava violão, me ensinou a tocar violão e tal. Isso ia entrando, né, na vida. E chegou uma hora que eu disse, não, eu vou fazer isso, eu vou ser músico, né? Mas para ser músico tem que ser músico mesmo, assim, né? Tem que estudar o que é mais difícil, mais complexo e o que demanda mais esforço. Afinal, né, o sujeito que vai estudar engenharia, por mais que depois ele só se especialize em um tipo de projeto, em um tipo de execução, mas ele normalmente entra na faculdade de engenharia, né, imaginando, não, eu preciso saber construir, projetar a ponte Rio-Niterói, certo? Eu preciso saber fazer a usina de Itaipu, as pirâmides do Egito e tal. A gente sempre almeja o mais alto, principalmente na juventude. Isso é normal e deve ser assim, deve ser inclusive incentivado nos jovens, né? Não, eu quero ser engenheiro para fazer uma ponte, né, maior do que a Rio-Niterói. Muito bem, é isso aí mesmo. Vamos em frente, né? Não temos que ter medo de frustrações futuras, porque elas acontecerão de qualquer jeito. E o que pode ser é que nós desanimemos os jovens muito cedo, às vezes, não, isso é impossível, isso aí não dá para fazer, né? Há coisas que sim, né? Não, eu quero ser astronauta. Não. Opa, cortou um pouquinho o áudio, professor. Acho que vou. Recebi uma ligação aqui de telemarketing, né? Aí, mas, enfim, não estou dizendo que todo mundo pode ser tudo o que quiser, né? Isso aí é uma falácia, assim, você pode ser o que você quiser. Não, isso aí não é verdade, porque a gente tem toda uma circunstância no nosso entorno e que não permite isso aí, certo? Mas que nós queiramos o melhor daquilo que nós podemos fazer é bastante normal. E por causa da música, eu comecei a estudar música e aí a música puxa para o... Né, os meus professores de música disseram assim, e aí, como é que está o teu alemão e o teu italiano? Né? Eu disse, falo, não sei alemão e italiano, que história é essa? Né? Eu gosto de música, eu quero só ser músico. Ele disse, cara, não vai a lugar nenhum se não souber alemão e italiano. Eu disse, bom, então vamos lá, vamos estudar. Vamos estudar alemão e italiano. Né? O alemão tinha uma coisa mais afetiva também, pela família, eu não sabia nada, mas tinha uma questão afetiva também relacionada à família. E o italiano, em parte, também, mas nem tanto. E aí, bom, fui estudar, né? Aí eu vi que, pô, esse negócio de estudar idiomas era muito legal. E dos idiomas a gente passa para literatura, e da literatura a gente acaba indo para a filosofia. Como eu gostava muito de ensinar, eu acabei indo estudar um pouco de história da educação, me interessei por pedagogia e tal. E aí a coisa foi mais ou menos assim, né? Estudando a história da educação, aí eu descobri que a educação nem sempre era do jeito que a gente estava fazendo, que eu costumava fazer, e que tinha muita coisa boa que poderia contribuir aí para os nossos dias, né? E assim, digamos assim, que eu cheguei nessa questão de educação clássica e artes liberais e todas essas coisas, né? Mas foi um caminho bem orgânico, numa coisa puxando a outra, né? E se é para falar de um aspecto específico que eu sempre gosto de salientar, é que aprender algo sempre é bom.
por mais que às vezes num certo momento possa não fazer muito sentido. Mas quando nós aprendemos algo a fundo e temos até uma certa obsessão em certos momentos da vida, principalmente na juventude, isso é muito bom, assim. Aquela obsessão por saber aquilo e respirar aquilo 24 horas e não ter tempo. Quem precisa de moderar os seus horários dos estudos é gente adulta, certo? Adolescente, se quiser ficar 15 horas estudando, deixa, né? Deixa que... mas ele é obcecado, ele não fala de outra coisa. Vai passar, certo? Agora deixa. Mas saber alguma coisa é muito bom porque nós temos um parâmetro do que é saber algo, né? E nas nossas escolas, hoje em dia, o que nós temos é justamente muita coisa dispersa. Não há espaço para essa obsessão da qual falava, assim, né, de estar ali muitas horas e passar os fins de semana e deixar de fazer muitas outras coisas pelo nosso interesse específico. Seja ele, às vezes, um esporte, uma atividade física ou um certo tipo de leitura ou alguma coisa assim. Se for algo digno e honrado, né, nós precisamos desse momento, porque aquilo fará com que nós tenhamos um parâmetro para nós crescermos em humildade, né? Essa live aqui sobre estudante virtuoso é justamente isso. E mesmo quando é uma coisa meio aleatória, certo? Porque eu vi muita gente que jogava na adolescência, por exemplo, RPG, e não que aquilo em si seja algo proveitoso ou ao máximo. É um entretenimento sadio. Mas eu via que muitas dessas pessoas que jogavam RPG acabavam... Eu nunca joguei, por exemplo, certo? Mas eu via que elas tinham um parâmetro para aprender outras coisas. Assim, eu sei muito de RPG. Agora eu vou estudar química. Enquanto eu não souber tanto de química quanto eu sei de RPG, é porque eu não sei ainda. Certo? Uhum. Se eu não sei nada, como é o que acontece quando eu saio da escola, que eu sei um pouquinho de cada coisa e, no fundo, não sei nada, né? Eu não sei depois... eu tenho um problema até mesmo para a vida profissional, porque eu nunca aprendi nada. Eu só tenho notícias de coisas, só tenho informação sobre as coisas, né? E aí eu acabo não podendo desenvolver essa humildade que é baixar. Eu ainda não sei, certo? Eu ainda não sei, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que me esforçar mais. Isso comigo aconteceu quando, por exemplo, eu conhecia bastante... eu conseguia, né, com 20 anos, assim, eu já falava bem alemão, e eu quis estudar latim. E aí eu vi assim, não, enquanto eu não souber tanto de latim quanto eu sei de alemão, eu acho que eu ainda não cheguei nesse ponto, assim, né? Mas eu não vou parar de estudar. Eu não posso parar. Eu tenho que me esforçar mais. Eu tenho que aumentar minha carga horária, certo? Eu tenho que me botar no meu lugar e ver assim, e me comparar comigo mesmo, né? Comparar com outro conhecimento. Aí, se eu não souber de literatura tanto quanto eu sei de latim, eu não posso, né? Se eu não souber de teoria musical tanto quanto eu sei de literatura, eu não posso. Então a gente acaba na comparação, obviamente com bons exemplos e tudo isso, não é? Mas a melhor comparação é aquela consigo mesmo, assim, olha só, né? O meu amor aqui deve ser ordenado assim com as coisas, né? Por que a gente consegue amar os outros? Porque a gente já ama os nossos pais, a gente ama os nossos irmãos e tudo isso, e a gente sabe dosar, né, virtuosamente em comparação com esse amor que a gente já tem. E isso é com o conhecimento também, né? Isso é com tantas outras coisas. Por que nós temos que ter ódio ao pecado, por exemplo, né? Porque nós temos ódio a certas outras coisas, né? E isso é sempre por analogia com uma coisa ou outra, não é? Então nós temos uma aversão a comer certa comida, certo? E nós vemos que, poxa vida, às vezes eu odeio mais agrião do que eu odeio o pecado, certo? E eu disse, não pode ser assim, a gente tem que construir a hierarquia das realidades, mas sempre com algo que nós já temos, né? A partir daí a gente pode dar um passo a mais, assim.
E isso foi, né, assim, isso é o que eu sinto que me ajudou mesmo nessa caminhada. Assim. Uma coisa que eu observo, né, professor, de toda essa trajetória, que o senhor bem colocou aqui para nós, narrando, né, de maneira aí cronológica a própria vida, eu me lembrava do João ontem dizendo que ele começou de maneira curiosa, interessante, ele começou estudando futebol. Ele gostava muito de futebol, ele começou estudando a história do futebol, de onde veio o futebol, a história das Copas do Mundo. Começou a estudar sobre as seleções, né, que já existiram ali, que já foram campeãs do mundo. E eu achei interessante que, de uma mesma forma, praticamente, o professor colocou aqui que é importante ir aprofundando as coisas, né? Dependente do que você vai estudar. Eu percebo, isso que é uma dificuldade que nós temos hoje, do homem pós-moderno, a questão da curiositas, né? Essa curiosidade que Santo Tomás vai dizendo que nos leva, minha esposa costuma dizer, né? Como um beija-flor, você vai ali, sai uma novidade aqui, você pica um pouquinho ali, vai ali, já sai você fica sabendo de um novo livro que surgiu aqui, já foi editado, e você não consegue aprofundar, o conhecimento acaba ficando raso, acaba ficando desordenado, e a gente não consegue crescer como estudantes virtuosos, né? E, consequentemente, quando vamos ensinar alguma coisa a alguém, e entenda que talvez você que nos acompanhe seja mãe, pai, né? Você vai estar sempre ensinando alguém, mesmo que não seja como professor, né? Por ofício de professor, mas você vai ensinar o seu filho, o seu catequizando, enfim. Então, é importante, professora, aprofundar em alguma coisa, seja qual for. Né? Seria mais ou menos isso. Então, o professor começou quando, professor, a ter essa noção? Teve também esses momentos em que não sabia direito para onde ir, parece que era arrastado por vários lados. Teve esse momento de desordem também? Como que foi? Não, com certeza. Eu acho que ali com o negócio das línguas, houve um momento em que eu queria estudar 25 idiomas, assim, né? E aí eu via que uma semana não rendia nada, que eu tinha aprendido a dizer oi em 25 línguas. E aí eu vi, pô, isso aqui não serve para nada, certo? Porque nesse ritmo, assim, tu faz uma conta rápida e tu vês que, né, o que eu via? Eu via só exemplos exteriores, né? E eles, às vezes, não ajudam na humildade. Às vezes ajudam, certo? Às vezes eu digo assim, não, eu tenho que me pôr no meu lugar e saber o que eu tenho condições de fazer e tudo isso. Mas eu via, né, eu sempre catava aquele exemplo que fosse o mais confortável para mim. Aí eu via lá, tem o professor fulano de tal, que ele estudou 150 idiomas e falava, né, 30 idiomas com fluência, era tradutor juramentado de 12. E eu disse, não, eu vou fazer isso aí também, certo? Ouvi, né, ficava vendo só poliglotas e não sei o quê. E eu estava, né, então eu acabava, né, que legal, vou estudar todos eles, certo? Ia atrás de todos os idiomas possíveis, assim, que eu tinha acesso a material e que eu conseguia estudar e essa coisa toda. Né? E quando eu vi assim, não dá, né? Não pode ser assim. Eu não tenho condições de fazer isso e, inclusive, eu tenho que fazer certas escolhas, porque se for para fazer só isso, né, nas minhas condições, na minha idade, com o tempo que eu disponho, não vai dar certo. E depois ainda surge, né? Quando vem um conhecimento de tipo mais filosófico, isso aí aumenta muito também. Olha, então eu tenho que estudar aqui filosofia, mas eu tenho que estudar também direito, economia e antropologia e tal. Eu tenho que estudar muitas ciências, né? Então vou estudar aqui física, química, biologia e tal, porque senão eu não vou. Não é porque tem um fulano de tal, ele estudou todas as coisas, e ele se tornou um filósofo muito bom e coisas do tipo assim, né? E a gente vai indo. É normal que surjam esses momentos, né? Mas há um momento onde não é que nós vamos desistir totalmente de todas essas coisas, mas nós vamos ter que focar. E isso pode parecer um clichê, assim, a dizer, tem que focar e tal. Eu disse, não, mas tem que focar mesmo, não adianta, certo? Há épocas na vida, principalmente, onde o foco é muito importante. Isso também é algo que nós desaprendemos na escola, porque não há esses momentos de foco, né?
O foco está em 12 matérias. Eu vou dizer, não é possível focar em 12 disciplinas, certo? Isso assim, nós estamos enchendo linguiça. Não existe isso. Nós não estamos fazendo nada pelo conhecimento, estudando 12 disciplinas ao mesmo tempo. 2 ou 3, no máximo. Mas não se estuda tantas coisas díspares como se faz na escola ao mesmo tempo. Isso eu não pego pelo meu exemplo, eu pego pelo exemplo de todos, porque nós todos saímos, os bons alunos, principalmente os bons alunos, os melhores, eu estou falando do nota 10, do que passou em primeiro lugar na USP e no ITA e não sei o quê, certo? Não sabem aprender alguma coisa, certo? E depois enfrentam dificuldades maiores do que aqueles que foram o aluno mediano. E foi mediano porque ele acabou estudando só física, porque ele disse, eu vou estudar física. Ele ficou desleixado em muitas outras coisas, né? Quantos exemplos nós temos aí? Olha só, na escola ele era bem mediano, e aí chegou na faculdade e acabou, né, dependendo do curso que ele faz, ele era um grande estudante e se deu muito bem, né? Nós temos muitos exemplos de gente assim. Justamente por isso, porque não tem foco, né? Na escola nós não aprendemos a ter foco, tem que ter foco nos estudos. Em qual dos estudos? Em física, química, biologia, literatura, redação, português, sociologia, filosofia, educação física. Eu disse, não, isso não é foco, certo? Então nós não temos um ambiente minimamente preparado para nos focarmos, né? E poderia estudar todas essas coisas na escola, mas que eu focasse. Olha, nós teremos aqui um mês onde nós estudaremos 2 ou 3 coisas. E aquele será o mês, né? Quando nós vemos que na espiritualidade, na nossa vida espiritual é assim, nós temos que rezar, estar na presença de Deus o tempo todo. Porém, desde muito tempo, em todas as ordens religiosas, há aquela semana do retiro, ou fim de semana do retiro. Ou um momento no mês em que se fazem exercícios espirituais bastante específicos, não é? Onde eu foco só naquilo. E isso serve muito mais, eu me lembro muito mais, eu tenho muito presente o que eu fiz num retiro e as orações e as práticas espirituais que eu me submeti quando estava bem focado naquele momento onde era para fazer o retiro. Senão não existiria essa prática. Senão nós teríamos assim, ó, olha, não adianta fazer retiro, tu tem que ir o tempo todo só estar rezando e tal. Não, mas eu queria um fim de semana, uma semana, um mês aqui, né? O Santo Inácio dizia que era quanto? 40 dias, eu acho, os exercícios espirituais, né? Ou um mês, alguma coisa assim. São 4 semanas, 4 tempos ali específicos, né? Onde é para fazer só aquilo. E eu não, claro, eu ainda vou comer, vou fazer outras coisas, né? Mas em princípio eu faço só aquilo porque tem foco. E a gente passa a analisar diversas biografias de bons estudantes, de estudantes virtuosos e que tiveram muito sucesso naquilo que fizeram. E todos eles tiveram esses momentos, certo? Inclusive os bons professores, inclusive os professores que dizem que o sujeito tem que focar em 12, 13 disciplinas, eles são bons professores porque focaram muito tempo de suas vidas em uma coisa só. E depois passaram para outra, tudo bem, mas um focou em gestão escolar. O outro focou justamente na sua disciplina, em estudar física, e não é toda a física, é estudar a mecânica de Newton, certo? E ele passou ali 3, 4, 5 semanas estudando muita mecânica de Newton, e aquilo valeu muito mais do que fazer 8 semestres de Newton. Aquelas semanas ali foram as decisivas, não é? Enfim, e nós acabamos por largar isso aí tudo, né, em busca de uma formação integral ou sei lá o quê, né? Aí, não, mas como fazer, né? Como fazer? É o tal negócio, né? Não, mas aí eu não posso ficar 1 ano sem estudar inglês, que eu vou esquecer tudo, né? Não, mas o que tu quer estudar? Quero estudar biologia. Eu disse, muito bem, então tu também estudes biologia em inglês, certo? Não, mas eu não posso deixar de fazer matemática. Matemática a gente faz o tempo todo, né? E aquela coisa, é que nem andar de bicicleta. Por que a gente anda de bicicleta? A gente esqueceu já quando aprendeu.
Mas a gente sonhava que estava andando de bicicleta. A gente sonhava que estava caindo da bicicleta. A gente sonhava que já conseguia andar de bicicleta e empinar a bicicleta e ia fazer tudo, né? E aí eu largo o que eu estou fazendo, né? Comia e voltava lá para a bicicleta e tal. Ia isso, né? É 2, 3 dias a média para alguém aprender a andar de bicicleta. Mas são os 2, 3 dias da bicicleta. E depois a neurociência e a neurologia vai explicar o porquê que isso acontece, né? Por que o movimento que a gente faz para andar de bicicleta, o equilíbrio todo, por que isso funciona. Mas isso não funciona só com a bicicleta, funciona com quase tudo, né? Funciona com quase tudo. Um idioma é assim. Há idiomas que eu já estudei ao longo de 2, 3 anos e não sei, é muito ruim o meu domínio daquilo. E há idiomas em que eu parei 2 meses para estudar e continuo sabendo, mesmo sem usá-los, né? Então, assim, essa virtude não é uma teoria, né? Nenhuma virtude é uma teoria, virtude é um hábito. Isso nos ensinou Aristóteles já e está definido, né? Agora, o hábito não se faz... um hábito de estudo, ele não é como escovar os dentes, que é só eu me habituar a algumas vezes por dia escovar os dentes, né? O hábito de estudos, ele é muito mais traumático do que algo tão simples como escovar os dentes, né? A gente precisa ir muito mais contra a nossa própria natureza, contra o nosso próprio conforto, contra os nossos apetites, assim, para conseguir aprender alguma coisa, né? E não adianta ter hábito de estudos e quando passou 10 anos eu não aprendi nada. Ah, mas eu estudei. Bom, mas daí não adianta nada. Era melhor estar vendo televisão, fazendo uma outra coisa, né? Se reunir com os amigos para bater papo e tal, né? Tem que ter essa eficácia e algo bem concreto ali no fundo, né? Professor, aproveitando, eu ouvi outro dia o professor Rafael Falcão, ele falou uma coisa que eu me recordava agora a respeito da virtude da humildade, que muitas crianças, eu pensava em mim, pensava em tantos adultos, não aprendem por causa do orgulho. Ele falou isso e caiu como uma bomba. Ele dizia que o orgulho, ele como que trava a nossa inteligência. Ele ia dizendo, né, de inúmeros casos em que a criança, vou dar o exemplo da criança aqui, porque a criança é como se fosse uma esponja nova, né, vai absorvendo com uma facilidade, mas nós também somos assim. Quando nós olhamos para um ensino e falamos, eu já sei isso que o professor está falando. Parece que trava, né, professor? E a gente não consegue avançar. E quando a gente consegue olhar e falar, nossa, eu quero aprender, eu já ouvi, mas eu quero aprender de maneira mais profunda, ou eu quero aprender do jeito que o professor está ensinando. Parece que destrava em nós a nossa... Parece que potencializa, né, essa faculdade da nossa alma, que é a nossa inteligência. Como se dá isso na prática, professor? Porque muita gente tem essa dificuldade. Olhe para um conteúdo e fala, isso que eles estão falando, poxa, eu já sei. É uma dificuldade isso, não é, professor? O pior, tu tocaste aí no ponto certo. O pior não é assim, né? Eu até já sei. Ele chega, não, eu sou humilde. Eu quero aprender. Mas olha só, é que eu sou muito mais visual do que auditivo, ou o contrário, sou muito mais auditivo. Eu disse, tem um tátil, tem um que aprende com a língua. Eu sei lá, olha, primeiro, certo? Que é um banco de teoria para dar desculpa que o sujeito não aprende ou que o professor não sabe ensinar, ele vai dizer que não, existe um mais visual, existe o outro não sei o que e tal, né? Isso aí pode até existir, eu não vou entrar aqui no mérito, mas não é bem por aí, né? Eu já tive alunos, assim, principalmente um sujeito muitíssimo rico, mas assim, muitíssimo rico, um dos mais ricos aqui do estado do Rio Grande do Sul, que me procurou, depois de ter vendido a sua empresa por R$ 1 bilhão e me procurou para aprender inglês. E eu comecei a dar aula de inglês, como eu dou aula para todo mundo, né? Porque ele tem R$ 1 bilhão no banco e vai ser diferente, né? Até eu não sei, eu não consigo melhorar a minha aula, porque o sujeito que estava até, inclusive, pagando mais ou menos a mesma coisa que todo mundo pagava. E aí ele fez 2 aulas, né? E foi o pior caso, assim, para mim, a maior decepção comigo mesmo, assim, no trabalho, porque eu realmente não consegui fazer com que ele nem continuasse nas aulas. Ele pagou por
até mais, ele pagou por 2 meses de aula, mas ele mesmo só fez 2 aulas. Ah, porque ele veio com esse papo, não, é que ele era visual e que ele tinha que não sei o quê. Eu disse, tá, mas tu já estudaste algum idioma? Ele, não. Eu disse, não, tu já estudaste, tu sabe falar português? Não, eu sei. Eu disse, como tu aprendeste português? Eu aprendi, porque todo mundo falava comigo. Ah, certo? Pois é. E o inglês é a mesma coisa, não muda, certo? A gente tá aprendendo o idioma como qualquer outro, né? E, e aí, então, ele diz, não, não, mas eu quero o visual e tal. Eu digo, não, tudo bem, eu vou te dar aqui o texto e tu vais ler. E, e aí nós vamos conversando sobre isso aqui, eu vou te mostrando como se pronuncia, essas coisas todas, né? Mas não deu certo, assim, né? Outro caso é do pessoal que, né, quer saber assim, no ensino da música, por exemplo. Nos idiomas mais ou menos, nos idiomas é mais ou menos a mesma coisa, porque é muito semelhante a forma de ensinar um e outro, né? E o sujeito quer saber as proporções matemáticas que regem a... Tá, mas quantos hertz tem um dó? E aí, não interessa para nada. Tu acha que o Beethoven sabia? Ah, não sabia? Eu disse, não, ninguém sabe, nenhum músico sabe essas coisas. Ninguém que sabe música conhece essas coisas. Um físico, ele vê aquilo que o músico está fazendo, ele descreve até essas coisas, mas isso aí não vai te ajudar em nada, saber disso, né? E mesmo o que ajuda a conhecer, e é importante que nós conheçamos em termos matemáticos, sobre as proporções das harmonias, das dissonâncias e tudo isso, não te ajudam a ser um bom músico. E, na verdade, só vai conseguir compreender essas coisas e por que elas fazem sentido com o teu ouvido. Não é a matemática que vai provar que aquilo é a realidade, que aquilo é uma descrição fiel da realidade, né? Então, não, mas nos idiomas a mesma coisa, assim. Eu não entendi aqui a regra da gramática. Por que não me explica a regra da gramática? Eu disse, porque tu ainda não tem o que explicar, certo? Primeiro, tu precisa ver, enxergar as coisas, certo? No caso dos idiomas, ouvir aquelas coisas, saber como elas funcionam. E depois a gente vai para uma descrição e tal. Mas aí o pessoal, não, pois é que eu tenho um outro jeito de entender, que é mais teórico e coisa assim. Eu digo, bom, mas isso não tem nada a ver com o que tu vieste fazer aqui, certo? Tu pode falar sobre um assunto muito sem saber do que se trata. E é o que nós normalmente fazemos na escola, não é? Nós aprendemos a responder as perguntas, na prova a gente responde da forma como está pedido, a gente calcula da forma como aquilo tudo foi ensinado, mas aquilo não quer dizer nada. O que eu digo assim, se eu digo assim, o Brasil foi descoberto em 1500, na prova cai, quando o Brasil foi descoberto? E o sujeito foi, o Brasil foi descoberto em 1500, em 22 de abril de 1500. 10. É assim que nós avaliamos, 10 em história. Perfeito? Se for só essa questão, 10 em história. O que é o Brasil? Não sei. O que é descobrir? Não sei. Certo? Não, e o que é 1500? É um número. Pronto, 0, não é? Teoricamente é 0. Mas nós ensinamos o sujeito a fazer a prova, ele tirou 10. Né? O que aquilo tem a ver com a realidade e tal? Isso aí não importa nada. Né? Isso aí pode até ser chocante, assim, né? Que não, mas todo mundo sabe o que é o Brasil, todo mundo sabe que 1500 é um ano, todo mundo... Isso aí até vai, certo? Só quando nós mandamos ele fazer um cálculo de física, ou calcular fazer ligação de carbono em química, ou determinar os genes recessivos e dominantes em biologia, ele não sabe o que aquilo ali tem por trás. Ele só sabe fazer isso aí. Ligação de carbono é aquelas colmeiazinhas, né? Que a gente vai botando ali o número e tal, e aí põe, pá. É isso aí. Eu disse, tá, mas o que é o carbono? É um elemento químico. Aí. Tá, mas tu sabe... né? Tu sabe por que a gente trata tanto assim com o carbono e tal? Qual é a importância disso tudo? E o que isso aí depois tem a ver com a biologia? E qual a importância realmente de se conhecer este elemento mais do que os outros? Porque né, a gente fica tanto tempo estudando isso aí. Não, isso eu não sei nada. Eu digo, bom, então não precisa saber essas coisas.
Né? Eu não preciso saber que o Brasil foi descoberto em 1500 se eu não sei o que é o Brasil, eu não sei o que significa o verbo descobrir, né? E se eu não sei que 1500, nesse caso aí, é a datação de um ano a partir do nascimento de Cristo. Então, do nascimento de Cristo até a descoberta do Brasil, passaram-se 1.500 anos. Então, a humildade às vezes está nessas coisas, assim, né? Que, olha, tu quer aprender realmente ou tu quer saber fazer uma prova e responder? Claro que tem que ter avaliação. Sou totalmente a favor de avaliação. E eu avalio nas minhas aulas o tempo todo. O tempo todo. Eu acho que esse não é assim, tem um momento de avaliação. Eu digo, não, tudo é avaliação, certo? O professor ele tem que estar avaliando o tempo todo. Fulano não está entendendo, Beltrano não está entendendo. Senão não sabe nem o que ensinar, porque não consegue fazer de outra forma, né? E assim, qual é o plano de aula? Eu digo, não, eu tenho aqui um conteúdo, certo, a ser ensinado, uma disciplina, e eu sei o que significa saber essas coisas. E o tempo todo eu tenho que ver. Se o pessoal não está aprendendo, eu tenho que continuar ensinando. E mudando um pouco aqui, repetindo e revisando e fazendo todas essas coisas. Mas isso eu só consigo se eu faço a avaliação toda a aula e várias vezes durante a própria aula, não é? E desperto no aluno essa humildade mesmo, assim, né? Que Professor, através dessa, olha, tu não sabes, né? Tu não sabes, não adianta chutar, certo? Não adianta chutar. Eu sei quando tá chutando, né? E por aí vai, né? minha comadre escreveu aqui, contexto é tudo, né, para entender. Me parece, minha comadre Nil está participando aqui conosco, me parece que o ensino moderno está cada vez mais fragmentado, né, professor? E o quanto para nós, assim, a gente precisa voltar a olhar para, né, toda essa história da civilização ocidental que foi, assim, uma história construída através de um ensino que ele trazia em todas as áreas da vida dos seus alunos ali, os mestres, né, dos seus discípulos, a visão que o ensino moderno tem hoje, por exemplo, de que o professor é apenas um mediador, né? O professor é aquele que está ali para intermediar não se tem mais nem aquela autoridade de professor, né, para com o aluno, e o aluno é aquele aluno que não sabe, como o professor estava colocando de maneira brilhante, não sabe nem relacionar uma coisa à outra, né? Que está tudo muito fragmentado. Eu queria que o professor falasse aqui, pena que em uma live é difícil, né, a gente aprofundar, mas como que nós podemos, através da autoeducação, e o professor ele está aqui, e é uma referência mesmo nas artes liberais, no quadrívio, e como que nós podemos buscar na nossa memória, na nossa vida de estudos, através das virtudes, conseguir não fragmentar tanto mais aquilo que nós temos aprendido, conseguir trazer para todas as áreas da nossa vida para crescer de maneira integral, não só, porque a gente não pode mais se prender tanto a isso, né, professor? E está aí a autoeducação para nos ajudar, né? A pessoa que vai abrir os livros e fala, puxa, eu preciso, eu posso. Se eu não estou aprendendo dessa forma na academia, na faculdade, se a minha educação foi muito falha nesse sentido, eu posso, em casa, eu posso buscar um empenho para ensinar para os meus filhos algo mais integral, que seja menos fragmentado. Acho que a primeira fragmentação que nós temos que nos livrar é esse negócio de exatas e humanas, certo? Digo, humana, certo? Não tem nada mais humano do que fazer uma equação de segundo grau. Isso é a coisa mais humana possível. Nenhum outro animal faz uma equação de segundo grau, certo? Não tem nada mais humano do que calcular a velocidade de um corpo caindo, né, da aceleração de um corpo caindo. Certo? Essas coisas são humanas, né? Essa é a primeira coisa. Não tem essa história aí de diferença entre ele é mais de humanas, ele é mais de exato. Isso é a primeira coisa que quebra as pernas de tudo.
Depois, o que a gente tem que saber é que existem formas de, de tratar das coisas, certo? Linguagens diferentes, níveis de linguagem e recortes da própria realidade, certo? E que nenhuma ciência específica pode tratar da realidade inteira, sim de um simples recorte. Porém, há coisas que são necessárias para que nós possamos fazer qualquer ciência, qualquer arte, e essas coisas são justamente algumas técnicas, né, que lidam com a linguagem, que lidam com o raciocínio, que lidam com a eficácia daquilo que nós expressamos, que lidam com questões abstratas como os números, as formas, as harmonias e os movimentos. Então, assim, se nós fugirmos disso, eu posso chamar de artes liberais, de trivium e quadrivium, ou não. Mas isso que eu disse agora é o que tem que ser feito para que nós consigamos entender as coisas como um todo. E aí, no momento em que nós vamos estudar, para citar de novo, vou citar outra coisa, em vez de citar a física de Newton, nós vamos estudar teoria da evolução darwinista, certo? Nós sabemos exatamente o que fazer. E nós vemos que aquele é um recorte da realidade feito através de certas observações e que chegam numa conclusão específica, escrito com uma linguagem específica, de uma época específica, com uma finalidade específica, tendo um background ali específico, certo? E tudo isso. Agora, se nós não estudarmos as abstrações dos números, das formas, das harmonias, dos movimentos, se nós não estudarmos a linguagem mesma, certo? Como ela pode ser usada em sentido mais direto e figurado, qual a diferença de um substantivo específico e de um genérico, certo? Nós não vamos conseguir lidar com essas coisas, certo? O pessoal está citando aí Comênios, não é? Por exemplo, Comênios, ele tinha um plano de educação universal que realmente é bem curioso e não acrescenta muito. Agora, pergunta se o Comênios, quando ia ensinar o que era a sua especialidade, que era ensinar idiomas antigos, se ele tinha alguma visão muito diferente de tudo aquilo que foi visto. Ele foi um grande professor de idiomas, certo? Ele tinha uma noção muito exata e muito e que seguia muito a tradição de tudo que vinha sendo feito ali. O negócio dele foi que ele foi convidado para ser uma espécie de ministro da educação, e todo professor, como nós vemos aí, que é convidado para trabalhar no governo como ministro de educação, alguma coisa assim, ele acaba se destruindo, certo? Porque ele, quando é um bom professor, ele sabe, né, ensinar os seus alunos. Agora, ensinar a nação inteira não é uma sala de aula, certo? Por menor que seja a nação, ou ele não tem condições de fazer isso que nós dizíamos, né, de estar constantemente avaliando se o aluno sabe ou não. Ele não sabe se aquilo vai funcionar. Quanto tempo? Essa é a pergunta principal. Quanto tempo demora para eu aprender inglês? Certo? Eu digo, ninguém pode responder isso aí. Certo? Ninguém pode responder. Então, o que eu devo fazer em casa, e foi essa a tua pergunta, né? Para minha autoeducação, é assim, focar em linguagem, certo? Eu preciso ler muito. Mas eu tenho que sentar aqui e ler o Mark Twain, certo? Tom Sawyer e o Huckleberry Finn, como quem lê a Divina Comédia. Não, aquilo ali tu faz assim antes de dormir, que é uma leitura muito mais leve e tal, certo? Então tu precisa ler muito, precisa ouvir pessoas que falem bem, precisas falar muito, precisa conseguir formas de achar gente interessada em conversar sobre aquelas tuas leituras e tal. Precisas viver aquilo que tu estás fazendo, né? Estudar outros idiomas é muito bom, certo? Aí eu vou estudar retórica, coisas muito mais teóricas, tal. Vou ler mais discursos e vou estudar lógica e, enfim, eu preciso conhecer a linguagem. Depois eu preciso conhecer as abstrações que estão em tudo, certo? Em tudo nós encontraremos medida, como está nas Sagradas Escrituras, né? Tudo foi feito com peso, medida e número.
Todas as coisas foram feitas assim. E eu posso abstrair tudo isso e estudar os pesos, as medidas e os números de forma isolada, sem tratar das coisas em si, certo? Isso eu preciso conhecer. Com isso, aí sim, eu poderei fazer muitas outras coisas, né? Poderia estudar qualquer outra coisa, mas lembrando sempre, né? Você nunca isolando, eu sou mais de humanas, eu sou mais de exatas. Eu digo isso porque eu vivi isso aí na própria pele, né? Sem culpa, não atribuo a ninguém, assim, porque ninguém tinha culpa disso, mas o pessoal vinha com esse papo, não, tu é muito mais de humanas, né? Muito mais de humanas, não sei o quê, eu acabar, bom, então eu não vou estudar o resto todo, não tenho nada a ver com isso, né? Fazer o quê? Né? Ao contrário, né? Então, não estuda história e línguas e não sei o quê, estuda mais o que tu não sabe, certo? Normalmente esse é o conselho que acaba sendo dado, assim. Mas a partir daí nós veremos, sim, que tudo, para que nós compreendamos qualquer coisa, nós precisaremos da linguagem bem desenvolvida e a capacidade de abstrair as formas, os pesos, as medidas, os números. Nós precisaremos para tudo, para qualquer coisa que nós queiramos conhecer. Professor, pegando esse gancho, a literatura, e quando eu falo em literatura aqui, para aqueles que nos acompanham, a alta literatura, né? A literatura que ela é atemporal e é transcendente, ela nos ajuda a ter essa capacidade de abstração e também potencializa a, a nossa capacidade matemática. Então, é um bom caminho a literatura, até por conta do nosso imaginário, para que a gente possa educar bem, que a gente, sem essa capacidade, a gente não consegue nem dar nomes, né? Eu conversava outro dia com um psicólogo, ele falava algo que me chamou muita atenção, ele dizia, Elton, as pessoas vão ao meu consultório e elas não sabem nem dar nome àquilo que elas sentem, por falta de capacidade linguística. Eu falei, olha, a literatura, até nisso, ela nos ajuda. Então, como que o professor vê dessa forma, professor? É possível? Todo o resto da educação é um desdobramento da educação literária, né? Não sem exagero, mas eu dou o exemplo assim que a gente só estuda matemática porque senão a gente não ia entender a história dos três porquinhos, né? Porque são três, não são nem dois nem quatro. Então, se não tivesse, se a literatura não criasse a necessidade da matemática, a gente nem teria desenvolvido uma coisa chamada matemática. Porque a matemática começa quando nós damos nomes diferentes para quantidades diferentes, certo? Eu tenho ali uma cadeira e eu tenho duas cadeiras, eu quero dizer para alguém que eu preciso de duas cadeiras e não de uma. E aí eu acabo dizendo, eu crio a palavra dois, certo? Eu vejo, mas o que é dois? É um mais um, certo? E assim por diante. Então, assim, sem a literatura, que é essa criação de palavras, né? Que é isso que Deus mandou nós fazermos antes do pecado, esse era o nosso trabalho, certo? Dar nome para as coisas. Não tem mais nada. Então, assim, educação literária é quase um pleonasmo, assim, porque a educação ela é literária. E nós vemos o quão benéfico é para qualquer criança ouvir histórias, né? E para os adultos também. Tanto que nós não suportamos viver sem ouvir histórias. Hoje em dia a gente substituiu, talvez, pelo cinema, pelas séries, né? A novela já quase não existe mais, mas era uma coisa que tinha também. E hoje em dia é muito triste porque nós substituímos por notícias, né? Isso é muito triste. Assim. Eu vou ver o que o STF diz, o que eles fizeram agora e tal. Né? Mas essa é a mesma necessidade, eu preciso ouvir histórias. Né? Isso é o que purifica a alma e nos dá uma maior consciência de todas as coisas. Nas sociedades mais desenvolvidas, nas mais antigas, certo? Nas sociedades ágrafas, principalmente, mas nas mais antigas, como os medos, frígios e tal, e em parte isso é tomado pelos gregos, mas isso acontece nos egípcios, nos babilônios. O ritual de purificação de um sujeito que tivesse cometido um crime e estava arrependido era justamente ele ouvir uma história. Ele tinha que ir até o rei, pedir perdão, certo? Normalmente um rei estrangeiro, ele foge da sua cidade porque cometeu um crime, né? Mas ele não será aceito em outro lugar.
E ele tinha uma questão de consciência muito grave também, né? Porque pô, o ser humano é assim, ele comete um crime e aquilo ataca a sua própria consciência. Então ele vai lá até o rei, pede perdão, e aí ele tem que ouvir um mito cosmogônico, normalmente, né? Que fala do início, sobre o início dos deuses e o início do universo inteiro e tudo isso, para que ele se purifique. E aí sim ele está apto a ser reintegrado na sociedade, certo? Isso não é à toa que é assim, certo? Porque a literatura ela nos cura dessas coisas. Ela faz com que nós olhemos para dentro como nenhuma outra coisa pode fazer por nós, certo? A gente não existe outra forma a não ser contar as histórias e ouvir as histórias, né? Então, assim, quando nós ouvimos uma narração com início, meio e fim, e normalmente esses mitos eles tratam do início dos tempos e depois tem um apocalipse, assim como as Sagradas Escrituras, certo? Nós conseguimos olhar para a nossa própria vida, que também tem um início, estamos no meio e ela com certeza terá também um fim. E aí eu posso, por analogia, pensar da minha própria vida e dizer e tentar trabalhar para que esse fim seja o melhor possível, né? E que o resultado de tudo isso seja o melhor possível, né? Se eu não tiver nada que me sirva como exemplo, para que eu use assim como analogia para as coisas, eu não vou conseguir entender nada da minha própria vida, não é? Então assim, não, mas que ritual bizarro, não é? Que o sujeito tinha que ir lá e ficar ouvindo histórias. Eu digo, mas é assim. As pessoas não vão na igreja hoje, seja católico ou protestante ou qualquer coisa assim, e não ficam ouvindo as histórias. É uma coisa, nós católicos temos muita dificuldade hoje em dia, a gente perdeu o hábito de ouvir a história, desde que foi mesmo estando na nossa língua, não é? A gente achava que, não que antes tivesse maior hábito ou não, mas o pessoal antes prestava mais atenção na homilia, justamente porque era uma hora de entender tudo o que estava acontecendo em termos auditivos, né? Enquanto que o resto da liturgia era só visual e pelas harmonias do canto e tudo isso, mas o texto mesmo, aqueles símbolos linguísticos não diziam muita coisa para as pessoas. Então, a homilia, a gente lê um sermão do padre Antônio Vieira e ele está ali contando uma história, certo? E as pessoas viam ali e, pô, o sermão do padre Antônio Vieira dura 1 hora. Tu tem que ficar ali escutando, né? E aquilo fazia todo sentido, né? Aquilo purificava as pessoas. A gente ouve, hoje em dia, a leitura ela é feita, né, de um jeito ali meio... a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, das irmãos, né? Não, o evangelho também é aquela coisa. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, então vai cuidado com o fermento dos fariseus. Então, ele não está mais acostumado, porque é tudo muito rápido e monótono, assim, o som da igreja é horrível e tal. A gente não considera mais que aquilo é um momento de purificação, é um momento de cura, é um momento de elevação espiritual mesmo, não é? Não é aquela coisinha, moral da história. Não faça isso, hein? Moral da história da cigarra e da formiga. Quem não trabalha e se previne para o futuro não tem sucesso. Eu disse, isso é uma coisinha burguesa, assim. A cigarra e a formiga é para eu refletir sobre a minha vida inteira, sobre a existência do universo todo, certo? É uma coisa muito maior, não é assim uma frasezinha no final ali, moral da história. A gente não lê um troço para tirar uma moralzinha, certo? A gente lê um troço porque aquilo ali salva a nossa vida. Aquilo ali nos ensina a entender todas as coisas, certo? Aquilo ali nos ensina a todas as virtudes e tudo, né? A gente depende só disso. Tocou num ponto aqui que eu não poderia deixar de perguntar, professor. Ainda mais o professor sendo poeta, né, declamando poesias que belíssimamente eu sei que o professor declama. Eu percebo uma dificuldade muito grande, professor, no contato que todas as pessoas têm com literatura, né, em geral, fora aqueles que gostam mesmo, mas até mesmo as pessoas que falam, olha, eu quero ter um contato maior com, com as histórias, a pessoa acaba partindo para o romance, né? Acaba partindo para a prosa, porque me parece, eu conversava um pouquinho sobre isso com o João Filho ontem, que até por conta do formato da poesia, de toda a sua melodia, por, por conta dessa exigência contemplativa que tem a poesia, e nós hoje somos tão imediatistas,
me parece que nos falta virtude para pararmos diante de um texto, um bom texto literário, uma boa poesia e avançarmos. E as pessoas ficam, né, cheias de fetiches literários. Né? Nossa, com que roupa que eu vou ler o Homero? Né? Aonde que eu vou me sentar para ler a Odisseia, a Ilíada, a Eneida? E a pessoa não começa a ler e vai postergando e não lê nunca, porque não começa, não se desafia, não se exige. Eu costumo dizer para os meus alunos que exige a nossa humildade alguns poemas. Por exemplo, você mergulhar naquela selva escura, né, com Dante ali, no inferno, sendo acolhido por Virgílio, né, toda aquela jornada ali escatológica, né, passando. Gente, aquilo é algo assim que de uma profundidade tão grande que exige de nós um esforço de humildade, né, professor? Se a gente não se esforça, eu queria que o professor falasse um pouco disso, para que a gente possa caminhar para o nosso fim. Eu não poderia deixar de perguntar, né, que é algo que me é muito caro isso. Muito bem. Só rapidinho respondendo ali o Gato de Botas, que perguntou de onde é que veio essa história do ritual de purificação através da literatura e tal. Procuro no Heródoto mesmo, nas histórias de Heródoto, eu acho que é no livro 1 mesmo que ele relata isso aí. E depois, através disso, tem vários estudos ali, do próprio Mircea Eliade e essas coisas assim. Todos os grandes mitólogos aí, Junito de Souza Brandão, Robert Graves, aí tem a obra publicada no Brasil, tu podes achar isso aí, mas procura o Heródoto mesmo nas histórias. Muito bem, claro, a poesia ela é mais difícil, porque ela é muito mais sintetizada, é muito menos texto, não é tão rica de detalhes, principalmente a lírica. A epopeia ela já tem muito mais desenvolvimento, tem mais detalhes e tal, mas a lírica ela é mais difícil, né? Por mais que Dante seja dificílimo. E a questão toda é que esses textos, diferentemente do romance, eles não são feitos somente para serem lidos, eles são feitos para serem ouvidos e, de preferência, memorizados. É assim que eles têm origem, esses textos. Né? Quem duvida disso, eu digo, não, mas o que é melhor? Pega qualquer música que tu gostes. Tu não gosta de saber o texto todo da música e conseguir cantar junto? Isso não é algo possível. E não é sabendo o texto todo da música e cantando sozinho. Agora, sem ouvir mais a música, que tu consegues refletir e pensar no que aquela música significa. Obviamente é assim, né? Só que isso nós só fazemos depois de termos engolido tudo aquilo. Um romance, a gente não decora todo o texto, certo? A gente entende muito mais, às vezes, uma novela, porque a gente ouve os personagens falando e vemos ali as cenas e tal. E nós temos que conseguir fazer isso com texto também. Então, a poesia, assim, a poesia precisa ser engolida, certo? E aí sim pode ser digerida. Se nós não decorarmos os sonetos de Camões, nós não vamos entendê-los. Os sonetos de Shakespeare. Se nós não decorarmos trechos inteiros da Divina Comédia, ou da Ilíada, ou da Odisseia, é pouco provável que nós entendamos alguma coisa. Porque essa digestão ela não se dá no próprio momento da leitura, mas depois. Né? Então, assim, aquilo é para ser sonoro, aquilo é para ser ouvido e aquilo é para ser memorizado, guardado no coração. Se não for feito isso aí, sim, é difícil mesmo. Aquele processo que o Hugo de São Vítor vai dizer da leitura, da meditação, para chegar à contemplação, né, professor? Exato. E quando a nossa memória consegue reter, aquilo fica em nós para que mais tarde a gente venha a refletir melhor e, quem sabe, contemplar uma verdade daquilo que está dentro de nós, né, que já é substrato da nossa vida. Professor, eu queria agradecer muitíssimo sua presença. Eu que agradeço, Elton. Riqueza. Já falei isso aqui no começo, que para mim esse foi um momento que eu aguardei. Sabe aquela frase de Santo Agostinho que ele disse que a espera purifica o desejo, né? Esperar por essa live foi, para mim também, um exercício de virtude que eu queria muito que chegasse logo. Eu queria agradecer, professor. Deus o abençoe, todo o seu apostolado, a sua missão, sua família. Espero ter uma nova ocasião, em algum momento, aí, de poder bater um papo novamente com o professor. Muito obrigado.
Eu que agradeço, professor Elton. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco e estamos aí à disposição. Até mais. Vou deixar gravado aqui porque foi uma riqueza. Um abraço, professor. Até Até mais. mais. Um abração, Tchau, tchau. pessoal.